Olha, surpresa no STF. Sextou, já podemos comemorar. Hoje, o ministro indicado pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes, foi indicado pelo Bolsonaro ao STF, ele deu o voto de Minerva e o STF formou maioria para que a delação do Palocci seja retirada de um dos processos do Lula. Foi uma vitória do Lula muito grande hoje e uma derrota do Sérgio Moro. Sabe por quê? Porque essa votação já estava 2-0. São 5 ministros na segunda turma, a maioria se forma com 3, que foi o voto de hoje. E os ministros entenderam o quê? Que o Sérgio Moro agiu com parcialidade contra o Lula ao divulgar essa delação do Palocci, ou seja, levantar o sigilo dessa delação, há poucos dias da eleição de 2018. Também foi uma derrota para o Bolsonaro, porque mostra que o Bolsonaro foi ajudado pelo Sérgio Moro e agora é um entendimento oficial da maioria da segunda turma do STF, esse oficial, já tem 3 votos dos 5, de que o Sérgio Moro foi parcial para ajudar a eleger o Bolsonaro. Olha só como isso é importante. Paralelo a isso, hoje de manhã, a Justiça de Brasília também inocentou o Lula em outro processo, um processo da delação do Emílio Odebrecht. Eu vou falar mais disso, mas grande dia, são 2 vitórias e uma mais importante que a outra. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Se você é Lula livre, se você quer que ele tenha os direitos e se ele é o candidato certo para 2022, se inscreve no canal. Ou mesmo se você quer outro, se você era Lula livre desde o começo e já sabia que a Lava Jato era um golpe, se inscreve no canal. Aqui a gente lutou por Lula livre todos os dias em que ele esteve preso e a gente denunciou os crimes do Moro e a gente denuncia os crimes do Bolsonaro todos os dias. Então, um segundinho, de graça, se inscreve no canal e você ajuda a fortalecer a esquerda e fortalecer a oposição ao bolsonarismo. E muita gente fala, mas a gente tem que ir para as ruas. Temos mesmo, mas como não tem vacina ainda, a gente vai com outdoors, aqui atrás aparece outdoors que a gente coloca contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil e carro de som. Eu já falo do Lula, quem quiser ver, pula 30 segundos do vídeo, mas eu quero mostrar o vídeo do nosso carro de som que rodou no Rio de Janeiro denunciando o Bolsonaro essa semana. Olha só que legal. Rodou por 4 horas na quinta e 4 horas ontem na sexta. Na quarta e na quinta. R$200, e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Estes testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, porque o Caixa tem tanto problema e obriga as pessoas a pegar para receber o auxílio em plena pandemia. É bom lembrar. O carro ficou rodando 4 horas na quarta e na quinta. Eu falei no começo do vídeo sextou, mas a minha cabeça já tá no sábado. E quem quiser ajudar com carros de som, outdoors, para fortalecer a oposição ao Bolsonaro, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Aí você clica e já estará ajudando. Ou tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário, vai até os comentários embaixo do vídeo, você vai ver, eu sempre deixo ali Pix, PicPay, Apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar. Mas se inscreve no canal. E agora vamos falar sobre as vitórias do Lula hoje. Foram 2 vitórias hoje. Eu vou falar primeiro da vitória na Justiça de Brasília, que foi a seguinte, a Vara de Brasília decretou o arquivamento de um processo contra o Lula. E olha só, esse processo envolvia a delação do Emílio Odebrecht, que é o pai do Marcelo Odebrecht, que também foi dono do Odebrecht por um tempão, que nessa delação, sem provas nenhumas, ele mesmo não queria delatar, ele estava preso, ele tentou não delatar o Lula umas 100 vezes, mas a gente sabe que a Lava Jato coagia as pessoas para delatar o Lula. Tem até vídeo de delator dizendo, eu fui coagido a falar sobre o Lula. Então, aí ele delatou o Lula, falou que tinha pago uma propina pro Lula, em troca também ele não falava do que em troca. Ele falava de contratos, mas não falava quais contratos. Tá, aí a Polícia Federal, já com o Sérgio Moro sendo chefe da Polícia Federal, no ano passado a Polícia Federal fez um inquérito e falou, tem prova sim contra o Lula. A Polícia Federal influenciada pelo Sérgio Moro. Sempre onde tinha o Sérgio Moro, achavam com muita convicção contra o Lula e aí fingiam que tinham provas. Onde não tem o Moro, o Lula foi inocentado em todas as vezes. Aí a Polícia Federal fechou o inquérito e indiciou o Lula. Foi o Lula e o filho dele, falando, eles receberam sim alguma coisa do Odebrecht. Só que a Procuradoria, o Ministério Público Federal, começou a analisar o processo, o inquérito da Polícia Federal, e falou, não tem provas nenhumas. E a própria Procuradoria falou para o juiz, não dá seguimento no processo. E hoje o juiz decretou que acabou. Esse processo acabou, o Lula está inocentado. É a 7ª vez que o Lula é inocentado. Todas as vezes que ele foi inocentado foram em processos que não correram em Curitiba. E todas as vezes que ele foi condenado
foi em Curitiba, na Lava Jato de Curitiba, só para ver como é que a Vaza Jato mostrou isso, como é que tem um conluio ali contra o PT, contra o Lula e para fortalecer o antipetismo. É isso. E então, grande dia já, vitória número 1. Agora vamos falar da outra que foi até meio inesperada. Eu estava meio que esperando para ver qual seria o primeiro voto do Cássio Nunes, que foi o ministro do STF indicado pelo Bolsonaro. O primeiro voto dele em qualquer ação que falasse sobre o Lula. Aí, hoje foi a chance. Hoje era uma votação que já estava 2-1. Estava 2-1 porque o Gilmar Mendes e o Lewandowski votaram a favor do Lula e a Carmen Lúcia, como sempre, ela votou contra o Lula. Carmen Lúcia, aquela que na Vaza Jato tem um dos chats em que o Dallagnol está lá no grupo de procuradores e ele fala sobre a Carmen Lúcia. Ah, mas a Carmen Lúcia é frouxa. Ele chamou a Carmen Lúcia de frouxa. E tem, inclusive no ano passado, num dos julgamentos, numa das sessões do STF, isso é uma coisa que deveria entrar para a história do Brasil, o Gilmar Mendes fala na cara dela, ele lê o diálogo e fala, nisso o Deltan Dallagnol diz, frouxa. E ele fala na cara da Carmen Lúcia que ela é frouxa. E aí, eu não sei o que estou falando, foram eles que falaram, então calma, Carmen Lúcia. Aí, o que aconteceu? A Carmen Lúcia, de novo, votou a favor do Sérgio Moro e da Lava Jato de Curitiba. Mas o Gilmar Mendes, que foi o primeiro a votar, ele falou, olha, e o Gilmar Mendes, ele não poupa palavras para falar sobre o Moro. Falou, tem todos os indícios aqui, a prova e tudo mais, de que o Sérgio Moro foi um juiz parcial. Eu lembro que na época esse vídeo até viralizou na esquerda, faz uns 2 meses que o Gilmar Mendes votou. E aí ele falou, o Sérgio Moro foi um juiz parcial, o Sérgio Moro levantou a delação do Palocci, ou seja, tornou essa delação pública, isso é uma atitude do juiz. Ele pode deixar o inquérito sob sigilo, imagina que tem um processo que está todo sob sigilo, ninguém pode saber nada sobre aquilo, se alguma coisa vazar, foi vazada ilegalmente. É assim que a Lava Jato vazava muita coisa para os repórteres da Globo, da Folha, tudo mais. Tá, mas dessa vez não, o juiz de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, ele tornou pública a delação do Palocci. Só que a Vaza Jato, é importante lembrar disso, a Vaza Jato provou que o Sérgio Moro e o Dallagnol sabiam que a delação do Palocci não tinha provas. E o Sérgio Moro sabia que a delação do Palocci não tinha provas no dia em que ele levantou o sigilo dessa delação, ou seja, no dia que ele a tornou pública. E aí, ficou claro, aí nem precisa usar Vaza Jato. Só o fato de o Sérgio Moro ter prendido o Lula sem provas, tirado ele da eleição de 2018, e aí ele faz isso na véspera da eleição, quando poderia perfeitamente, aquilo não mudava em nada no processo. O voto de Gilmar Mendes se baseou nisso. Ele levantar essa delação um pouco antes ou um pouco depois, 2 meses antes ou 3 meses depois, não ia mudar nada no processo. Ele fazer aquilo mostra a parcialidade do Moro. Aí o Lewandowski acompanhou o voto e hoje o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, ele foi lá e falou a mesma coisa. O Sérgio Moro é um juiz parcial e ele fez aquilo para atrapalhar o Lula e olha só que coisa, assim, justo nem 2 meses que o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes, faz 2 meses, nem 3 meses que ele indicou o Cássio Nunes, e o Cássio Nunes no primeiro voto ele já fala, o Sérgio Moro foi parcial para ajudar o Bolsonaro a ganhar do Haddad. Claro, obviamente, calma, ele não falou com essas palavras, ele nem pode falar com essas palavras, mas o voto dele diz isso porque prova a parcialidade do Sérgio Moro. Então, grande dia, sextou. Hoje já podemos comemorar, são 2 vitórias. Com o voto do Cássio Nunes já são 3-1 e vai faltar um voto que não vai valer nada. Que esse último voto não vai valer nada, porque fica 3-2 ou 4-1. Então é isso, agora falta só acabar o processo, mas a delação inteira do Palocci será retirada. O que a Lava Jato estava tentando, que foi a Lava Jato espernear, foi o seguinte, eles queriam que se tirasse só os termos da delação do Palocci, mas não retirasse o conteúdo desse processo. Ou seja, os termos da delação é o seguinte, o Palocci vai aqui falar sobre o Lula, e se o Lula for condenado, o Palocci vai ganhar isso. E no caso, o Palocci ganhou muito, o Palocci ganhou 30 milhões de reais, dinheiro roubado, o Palocci ganhou para delatar o Lula, que foi dinheiro que a Lava Jato perdoou da multa do Palocci. A gente bloqueou das suas contas tantos milhões, mas vamos te devolver 30, porque você delatou o Lula. Já devolveu, viu? Já devolveu. E vamos também te soltar, Palocci. Fique livre, leve e solto com 30 milhões para você recomeçar a sua vida, só porque você delatou o Lula. Olha que coisa linda. Aí a Lava Jato falou, não, vamos só tirar o termo da delação, quer dizer, vamos manter o conteúdo para tentar condenar o Lula baseada numa delação que eles sabem que não tem provas, mas vamos tirar do Palocci o que ele ganharia. Você falou, não, vai tirar do Palocci o que ele ganharia e vai retirar essa delação do processo, até porque a delação não tem prova nenhuma. Isso a Vaza Jato já provou. O Moro e o Dallagnol sabiam. E, olha só, algumas coisas.
O Lula, em todos os processos deles, os únicos que chegam a andar, os processos do Lula nem chegam, a maioria deles não chega nem na parte do Lula se tornar réu. Ou quando chega, ele já é inocentado na primeira instância. Mas os únicos que realmente andam até chegar à condenação são os que estão em Curitiba. E tem mais processos do Lula em Curitiba que a gente já sabe que eles vão tentar de tudo para condenar o Lula com alguma coisa. Fora que a Lava Jato continua, para quê? Para tentar sempre manter o Lula naquela, ó, se o STF por acaso cancelar os processos que o Sérgio Moro teve participação, ou seja, se ele tornar o Lula de fato inocentado, que seria esse processo que está nas mãos do Gilmar Mendes, que é o processo da suspeição do Sérgio Moro, ou seja, o Sérgio Moro era suspeito, era parcial para julgar o Lula. Se esse processo o Gilmar Mendes colocar para votação e já está 2-0 contra o Lula, a Carmen Lúcia chamada de frouxa e o Fachin chamado pelo Delanhol de Ahauhu, o Fachin é nosso. Pois bem, os dois já votaram contra o Lula, votaram que o Sérgio Moro não foi parcial, que o Sérgio Moro não é suspeito para julgar o Lula. Faltam 3 votos, só que aí tem uma coisa, esses 3 votos que faltam são do Gilmar Mendes, que na votação que terminou hoje, essa que o Cássio Nunes decidiu, ele já falou que o Sérgio Moro foi parcial, ou seja, a gente já sabe qual é o voto do Gilmar Mendes. O Lewandowski acompanhou o voto, dizendo que o Sérgio Moro foi parcial na do Palocci. Só aquilo já é um indício de qual vai ser o voto dos dois. E o Cássio Nunes era a grande dúvida. Será que o Cássio Nunes vai dizer que o Sérgio Moro foi parcial nos processos contra o Lula e por isso a condenação do Triplex e até do sítio de Atibaia tem que ser retirada, essas condenações têm que ser anuladas? Ou será que o Cássio Nunes vai falar, não, o Moro não foi parcial, mantém as condenações do Lula? Só que hoje, quando o Cássio Nunes vai, acompanha o voto do Gilmar Mendes e um voto que dizia que o Moro foi parcial no caso da delação do Palocci ali, o Moro levantou o sigilo dessa delação e o Moro foi parcial, então essa delação tem que ser retirada do processo. Quando o Cássio Nunes acompanha um voto desses, que tem esse teor no voto, isso já diz muito sobre qual pode ser o voto do Cássio Nunes. Então imagina que ironia do destino. O ministro do STF, indicado pelo Bolsonaro, é quem vai ter o voto de Minerva e quem muito provavelmente vai reestabelecer os direitos políticos do Lula, que aliás deveria ser a maior briga da esquerda agora. A esquerda deveria estar toda se organizando em redes sociais, e quando eu digo toda, eu digo senhores parlamentares, deputados e senadores com suas bases de apoio, principalmente criando bases sólidas em redes sociais. Para quê? Para fazer pressão no STF para restabelecer os direitos políticos do Lula. E isso está nas mãos do Gilmar Mendes. E aí só falta o Gilmar Mendes colocar isso para votar. E olha só, nos processos em que o Sérgio Moro não fez parte, que não foi em Curitiba, o Lula sempre foi inocentado. É incrível. E o juiz que está lá em Curitiba agora, que tem alguns processos do Lula, é o Boná. Esse juiz que a Vaza Jato mostrou, e aí foram áudios da Vaza Jato, mostrou o quê? Que o Delanhol e os outros procuradores da Lava Jato, eles fizeram uma articulação para colocar o Boná como juiz substituto do Sérgio Moro. E até falaram, o Boná vai jogar pra gente no sacrifício. Aí ficou aquela, como assim ele vai jogar no sacrifício? O juiz agora é jogador de futebol e os investigadores, os procuradores são técnicos, o juiz tem que ser imparcial. Ou seja, já tem todo o script para provar que o Boná também não é parcial. E tem uma outra coisa, o Boná foi o mesmo que também, no ano passado, ele sabia que o Lula não tem esse patrimônio, mas ele mandou bloquear 78 milhões de reais do Lula e do Instituto Lula. Só que ele sabia que o Lula não tem um patrimônio desse tamanho. Mas, se ele falar, vamos mandar bloquear esse dinheiro todo, essa dinheirama, vai parecer o quê? Que o Lula tem, porque a manchete, juiz manda bloquear 78 milhões de Lula. O pessoal, nossa, de onde é que o Lula tem 78 milhões? Veja bem, para esse pessoal não importa que o Aécio tem 5 fazendas e que o tio dele tem até um aeroporto construído com dinheiro público na fazenda dele, não importa. Não importa que o Zezé Perrella, melhor amigo do Aécio, tem milhões de fazendas, que tinha helicóptero com cocaína, o helicóptero do filho dele na fazenda dele, não importa. Não importa que a filha do José Serra é uma das maiores bilionárias do país e ninguém sabe de onde ela tirou dinheiro, não importa. Não importa o apartamento de 30 milhões do Fernando Henrique Cardoso em Paris, mas não importa mesmo, sabe o que importa? Importa de onde o Lula tirou 78 milhões. Só que o Lula não tinha 78 milhões. O juiz Boná de Curitiba, esse que foi articulada a ida dele para Lava Jato, ele inflou os valores para poder dar uma manchete bonita. Ele começou a calcular juros de juros de juros e um monte de coisa que ele achava que tinha. Esse foi o cálculo dele, só para dar manchete. Então é um juiz parcial que está agora em Curitiba. Então talvez... Isso é uma hipótese que eu levanto aqui, não li em nenhum lugar. Eu, Thiago,
estou levantando. Talvez o Gilmar Mendes esteja segurando a suspeição do Sérgio Moro, essa votação para depois, para não dar tempo da Lava Jato condenar o Lula em 2 instâncias, porque a gente sabe que a Lava Jato de Curitiba e aqueles 3 palhaços do TRF4, eles fazem de tudo e eles vão correr o processo para tentar condenar o Lula em 2 instâncias antes de 2022, para o Lula não ser candidato. Que a partir do momento em que o Lula pode ser candidato e tem os direitos políticos restabelecidos, aí o meio político vai se virar contra o Lula, sabe por quê? Porque em qualquer pesquisa, quem ganha é o Lula. Inclusive, a última pesquisa que colocaram o Bolsonaro contra o Lula, faz nem 2 meses, tem vídeo aqui no canal, inclusive, o Lula ficou na frente do Bolsonaro. Do Bolsonaro que estava pagando auxílio emergencial. Do Bolsonaro que estava com a sua popularidade no momento mais alto. Agora imagina até 2022. É isso, gostou, curte, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Falou!